Uma aula nossa online gratuita, bem bacana, com um tema, o planejamento que te tira das dívidas. É isso aí, gente. O planejamento realmente faz uma diferença na vida da gente quando a gente planeja, principalmente planeja as nossas finanças. E isso faz com que a gente consiga tirar as dívidas dos nossos dia a dia, da nossa vida, do que a gente está fazendo. Podem chegando aí, a aula de hoje vai ser bem bacana, com conteúdo, com o tema como o planejamento te tira das dívidas. Vocês já repararam que você tem um planejamento do seu dia, a hora que você vai acordar, você planeja lá o despertador. Olá, sejam bem-vindos, pode chegando aí, pessoal. Você tem o horário, tem o despertador, você tem o que você vai fazer de manhã cedo, vai para o trabalho a partir de que horas, você vai levar seu filho na escola antes de ir para o trabalho, você vai almoçar a partir de meio-dia, depois você volta do trabalho, você vai ficar um tempo com os filhos, vai para a faculdade. Ou seja, você tem um planejamento do seu dia, você tem um planejamento todo específico, já está na sua cabeça. Às vezes até esse planejamento virou um hábito, de tanto que você vira rotina. E com o dinheiro é a mesma coisa. A gente precisa ter o planejamento do dinheiro do dia a dia, todo assim, ó, hora a hora, minuto a minuto. E eu vou te explicar por quê para vocês entenderem. Nessa aula aqui é justamente a diferença é que quando você planeja o seu dinheiro, né, você não toma aquele susto, né, que as pessoas falam assim, não, o dinheiro caiu na minha conta, eu nem sei para onde foi. Quando a pessoa fala isso, gente, é porque não tem planejamento nenhum financeiro. Então, aqui nessa aula nós vamos dar dicas para vocês, são 7 dicas para vocês usarem o planejamento na vida de vocês, para vocês saírem das dívidas, para vocês começarem a formar a reserva de emergência, a formar o investimento para vocês alcançarem os sonhos, as metas de vocês e também alcançarem a liberdade financeira, com um tema bem bacana essa nossa aula. Então, vamos chegando aí. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, do Finança Familiar. Eu sou pai, empreendedor, empresário, professor de finanças, contador, administrador e ex-Banco Itaú e Safra. E o nosso propósito, a gente ajuda as famílias a saírem das dívidas. Ei, Vânia, seja bem-vindo, boa tarde. Seja bem-vindo aí a mais uma aula nossa aí. Obrigado por estar comparecendo aí, Vânia. E hoje com um tema bacana, hein? Planejamento que te tira das dívidas. E a gente vai mostrar aqui justamente o passo a passo aí, são 7 dicas para vocês planejarem as suas finanças, para vocês saírem das dívidas e chegar até o tão sonhado, a tão sonhada liberdade financeira. Então vamos chegando aí. Gente, qual que é o principal erro que as pessoas mais fazem? O principal erro que as pessoas fazem é o seguinte, eles querem sair da dívida, né? Mas elas não querem ter trabalho. Isso faz parte do ser humano, gente. O ser humano, por natureza, ele quer gastar menos energia para resolver os problemas. Tá? E isso vem cultural ao longo de milênios. E aí, o que acontece? As pessoas querem sair das dívidas, mas não querem estudar, não querem aprender, não querem mudar de rotina, não querem mudar de hábitos. Então essas pessoas não conseguem ter essa energia para mudar, para o tão sonhado zerar as dívidas, né, que é o sonho da grande maioria. Então esse é um principal erro que as pessoas cometem. Pensa bem, vocês estudaram 8 anos lá, 9 anos no ensino fundamental, né? Ensino básico, e depois alguns foram para a faculdade, outros curso técnico, mas em momento algum vocês aprenderam sobre finanças. Em momento algum vocês aprenderam sobre educação financeira. E o próprio nome fala, gente, educação financeira. Ou seja, o primeiro passo é aprendizado. Não tem jeito. E as pessoas querem mudar, sair das dívidas, mas sem estudar, sem aprender. Então esse é um grande erro, porque as pessoas não querem gastar energia, não querem aprender. Evandro, mas como é que eu vou aprender? Gente, tá cheio de curso gratuito, a gente mesmo, 2 semanas, a cada semana a gente tem 2 aulas, essa aí é uma aula, 2 aulas com temas diversos, gratuitas. A gente está dando aí, a Vânia, aí, a nossa aluna aí do curso gratuito, também, que a gente está dando as aulas do curso gratuito. Só não aprende e não faz quem não quer.
Porque o conteúdo e o conhecimento a gente está entregando de graça, de graça. Então, esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que entender. Para ter resultados diferentes, tem que fazer diferente. Gente, não tem jeito. As pessoas querem sair das dívidas, mas não querem ter o esforço de aprender, de estudar, de ter conhecimento, de ter educação financeira. Aí depois que você adquiriu a educação financeira, ainda tem mais um esforço. Qual é? Botar aquilo em prática. Não adianta nada colocar o conhecimento todo para dentro, todo na cabeça, mas se você não colocar em prática o que você aprendeu. É o que a gente chama de obesidade de conhecimento. Você estuda, participa de um monte de congresso, de evento, mas não coloca em prática. Então não adianta nada. Você tem que ter o esforço de aprender, de estudar e o esforço de colocar em prática o que você aprendeu, o que você estudou, para alcançar os resultados. Então a gente tem que sair da inércia, não tem jeito. Eu sei que é difícil sair da zona do conforto. As pessoas, muitas preferem continuar na zona do conforto do que ter que sair, descobrir o novo, descobrir o algo a mais, né, que as pessoas não conhecem. Então isso é importante as pessoas entenderem que tem que sair da zona de conforto. Não tem como. Então, para você conseguir resultados diferentes, tem que fazer diferente. Então esse é o erro que as pessoas mais cometem, gente. Que é vocês terem energia, terem a força, terem um propósito, conhecerem a si mesmo de por que vocês querem mudar, qual que é o propósito, né? Se é a sua família, aqui ó, é a sua família, é a condição que você se encontra, é que você não aguenta mais a cobrança dos cobradores, de agiota, e você precisa ter uma energia muito forte. Por quê? Em primeiro ponto, você vai ter que aprender, adquirir conhecimento da educação financeira, depois colocar esse conhecimento da educação financeira em prática. Então não tem jeito. Então, vocês vão entender nessa aula que o planejamento faz a diferença nas suas finanças. Por quê? O planejamento, como eu falei no início dessa aula, a nossa vida, o dia a dia, a gente planeja a hora de acordar, a hora de ir para o trabalho, planeja a hora de almoçar, planeja a hora de voltar do trabalho, planeja o que você vai fazer de noite, planeja o que você vai fazer no final de semana. E por que você não vai planejar suas finanças diariamente? Sabe por quê? A gente vive num mundo capitalista. E como a gente vive num mundo capitalista, aí agora vocês vão entender por que a gente tem que planejar nossas finanças. Praticamente todas as nossas ações refletem no saldo bancário, no extrato bancário. Pensa bem, você levanta, aí você vai tomar o café da manhã. Você teve que comprar o mantimento, as coisas para o café da manhã. Você comprou, você gastou. E aí, você gastou bem, gastou mal, você comprou mais do que deveria, aí depois você vai para o trabalho. Vai de carro, se você vai de carro, você teve que gastar para comprar um carro, teve que botar gasolina, manutenção e IPVA do carro. Se você foi de ônibus, você tem que ter o vale transporte, a sua empresa pagou, a sua empresa não paga. Estão percebendo que o dia a dia todo você gasta? Aí você desce lá no ponto de ônibus lá da empresa, você passa naquela lanchonete ali, aí você olha, tem aquele salgadinho, aquele cafezinho ali do dia, eu vou tomar esse cafezinho. É dinheiro que está indo embora, que você está gastando. Isso está planejado no seu dia? Aí na hora que você vai, chegou a hora do almoço, aí na hora do almoço eu vou planejar pedir um iFood. Isso está dentro do seu orçamento? Cabe no seu orçamento? Tá vendo que o dia a dia todo você gasta de alguma forma? Volta do trabalho, volta de carro, volta gastando, tem gasolina, tem IPVA, tem gente que paga pedágio. Estão percebendo que o dia a dia nosso é todo gasto e a gente precisa ter esse planejamento do dia a dia, porque ele é um planejamento financeiro. Aí você chega em casa, você vai ver streamings, está cansado, você tem uma TV a cabo, você paga a TV a cabo, não, você tem os streamings. Quantos streamings você tem? Nossa, tem 4, você assiste aquilo tudo de filme dos 4? Está sobrando dinheiro na sua conta? Não, você está passando dificuldade? Corta os streamings. Estão percebendo que o planejamento do dia já faz a diferença no seu orçamento? Então por que você não faz o planejamento financeiro do seu dia? E está atrelado, o planejamento financeiro está atrelado com o planejamento do dia.
É importantíssimo você entender. Aí você fala assim, não, hoje eu não vou trabalhar não, hoje eu planejei que eu vou ficar à toa, se é empregado, trabalha em CLT, como CLT, não tem justificativo, não vou não. O que vai acontecer com você? A empresa vai cortar o seu dia, você vai receber menos. Um profissional liberal, um psicólogo que faz atendimento, aí ele fala assim, não, hoje eu não vou trabalhar, ele não vai receber pelos atendimentos. Estão percebendo que qualquer planejamento que você faz do dia influencia no seu saldo bancário, no seu extrato bancário? Para vocês entenderem a importância do planejamento, né? A importância de você planejar o seu dia, planejar fazer o planejamento financeiro, de tão importante que é, tá? Então, e como que você começa o seu planejamento? Qual é o primeiro passo do seu planejamento? Gente, primeiro você tem que saber aonde você está. O que é isso, onde você está? Você sabe quem você é. Você tem o seu CPF, você tem o seu nome, você é casado, você tem filhos, mora numa determinada rua, ou seja, você conhece quem você é. Mas você conhece quem você é financeiramente? O que eu quero dizer isso? Você sabe quanto que entra na sua conta? Você sabe quanto que sai de gastos na sua conta? Você sabe se você tem lucro ou prejuízo no mês? Você sabe quantos empréstimos você tem e como que estão esses empréstimos? Você sabe quais os juros desse empréstimo, quantas parcelas faltam pagar, qual é o saldo devedor? O banco não te cobrou nada além aí nesse saldo devedor? Teve um seguro prestamista? Teve uma venda casada? Você sabe quem você é financeiramente? Se você não sabe quem você é financeiramente, como é que você vai fazer um planejamento da sua vida? Se você hoje não sabe aonde você está, quem é você e como é que você vai saber para onde você vai? Como é que você vai fazer o planejamento se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? É o que eu falei no início da aula, né? São aquelas pessoas que falam assim, o salário entrou na minha conta, eu nem vi a cor do dinheiro, foi tudo embora. É porque não tem planejamento financeiro. Ela não sabe para onde está indo o dinheiro. Quem tem planejamento financeiro, na hora que entra o salário, ele já sabe para onde vai o dinheiro e por que está indo o dinheiro. Por isso que a importância de vocês entenderem esse planejamento financeiro. E o primeiro ponto da dica para fazer o planejamento financeiro é você saber quem você é hoje financeiramente. E para você saber quem você é hoje financeiramente, é você fazer o seu diagnóstico de quem você é. É fazer a sua planilha financeira. Quanto que eu recebo? Qual que é o meu salário líquido? Teve algum desconto? Por que descontaram? Opa, teve um desconto aqui no meu salário? Você faz isso? Você olha o seu contra-cheque, olha direitinho? Por que estão descontando isso aqui de mim? Por que entra no banco e desconta ali um monte de empréstimo? É certo aquilo? É correto? E quais são os gastos que eu tenho? E até pergunta, fazendo aqui um parênteses, gente, que me deu um clique aqui, tá fora até do roteiro da nossa aula, não sei se vocês viram, saiu aí na imprensa, o Banco Itaú, ele cobrou durante, eu não lembro mais a quantidade de tempo aí, de anos, tá? Cobrou coisas indevidas nas contas das pessoas, foi descoberto ano passado, durante acho que 10 ou 9 anos, descontou seguro, descontou um monte de coisa, e aí o Banco Itaú fez um acordo, tá, com o Ministério Público para meio que até assumir na culpa e pedindo desculpas. E aí tem toda uma burocracia para quem quiser ter o estorno desses valores que foram cobrados indevidos. Então, se você não acompanha a sua conta, se você não acompanha o seu salário que entra, o porquê que está acontecendo, por isso que vocês têm que ter esse controle financeiro. É uma reunião que tem com você, tá? Que você vai ter com você mesmo. É a principal pessoa, a pessoa mais importante. Por isso que é importante vocês entenderem. O primeiro passo aí para você fazer o planejamento financeiro é você saber quem você é hoje. Quem é você hoje financeiramente? É a planilha financeira. Não sei fazer a planilha financeira. Tá lá no nosso canal do YouTube, tem lá um vídeo gratuito, é como fazer a planilha financeira.
Tá? Ali a gente está explicando passo a passo, pegando na sua mão. Quem não sabe mexer em planilha financeira, ali tá passo a passo. Então não tem desculpa. Após esse passo, você na planilha financeira, você vai fazer o planejamento. Por quê? Agora você sabe quem que você é, o que entra na sua conta, o que sai, você sabe a sua dívida, o total que você está devendo, se tem parcela atrasada, se não tem, qual é o valor montante total. Você vai fazer a análise da sua planilha financeira, é o planejamento de como que você pode aumentar a sua receita, como você pode reduzir os seus gastos para ter lucro no final do mês, né? E aí você vai colocar se você tem as dívidas, se tem as parcelas. Dentro desse lucro você vai incorporar o pagamento das dívidas, como que você vai se pagar. Falando em dívidas aí, né? Só fazendo uma ressalva, gente, o Novo Desenrola tá ativo do governo, tá? Tem vários descontos interessantes que vale a pena vocês analisarem. Só que se você não tem a sua planilha financeira na mão, como é que você vai negociar com os bancos se você nem sabe o que você deve, quanto que você deve e para quem que você deve? Então, por isso que a gente bate na tecla o tempo todo da planilha financeira. Lembra, a gente falou do primeiro maior erro que as pessoas fazem, que é a falta de vontade de querer estudar, falta de vontade de botar as coisas do que aprendeu em prática, tá? E a gente está falando agora da planilha financeira, de tão importante que é da planilha financeira para você se conhecer, para você entender quem é você hoje financeiramente, e aí você começar a fazer o seu planejamento, que é o orçamento. É o orçamento para você direcionar o seu dinheiro e para não falar que aquelas pessoas falam lá, entrou dinheiro e eu nem vi a cor do dinheiro. Então é importante vocês entenderem que a planilha financeira é a base para você fazer o seu planejamento financeiro diariamente. Então, porque nela você vai planejar como que você pode aumentar a renda sua. Vai ser através de um curso para eles te darem um aumento de salário, ou você vai fazer uma renda extra fazendo Uber, vendendo algum material da sua casa antigo para complementar a renda. Como é que você vai fazer a redução dos gastos? Na hora que você enxergar na sua planilha, falou assim, nossa, estou pagando uma academia, mas tem 6 meses que eu não vou, para que eu estou pagando? Estou pagando aqui vários streamings, né? Mas eu só uso um, que é o Spotify, que eu gosto da música. Por que eu não cancelo? Né? E aí eu não sei como fazer isso, Evandro. Aulas gratuitas que a gente colocou aqui, 25 formas de você fazer renda extra, 17 formas de você reduzir o custo. Tá tudo aí salvo para ajudar vocês. Para vocês planejarem como que vocês vão pagar as suas dívidas. Esse é o primeiro passo, gente. Não tem outro. Não tem outra forma de vocês conseguirem quitar as dívidas se não tiver essa planilha financeira e começar a fazer o planejamento da sua vida, do que você vai gastar. E nesse planejamento vocês vão colocar lá, igual eu falei, né, o planejamento do seu dia. Eu vou trabalhar como? Vou de carro? Está dentro do meu planejamento? Eu posso comprar um carro? Se não tenho dinheiro, não vou comprar um carro. Como que eu posso ir? Vou de Uber, vou de ônibus, vou de metrô, vou de trem. É o planejamento. Isso reflete no seu extrato bancário. Então pensa sobre isso, que é importantíssimo, esse planejamento. Aí você fez o planejamento, bacana, fez as mudanças na sua vida, aí você vai ter que acompanhar se está refletindo nas suas contas, no seu saldo bancário, no seu extrato bancário, para saber se você vai começar a ter lucro ou prejuízo. Você vai ter que reverter e fazer com que dê lucro, tá? Porque é desse lucro que você vai conseguir pagar suas dívidas, negociar suas dívidas. Então você tem que prestar atenção nisso. Aí, outro ponto bacana, você começou a negociar as dívidas. Lembra, dívidas é para serem negociadas, gente. Então, negocia sempre as suas dívidas. Aí você vai criar um orçamento, tá? E eu vou citar um exemplo de orçamento que tem, um orçamento simples, para vocês terem uma ideia, tá? Que é o 50-30-20, que é 50% do seu salário líquido, tá?
você destina para gastos essenciais. O que são esses gastos essenciais? Água, luz, moradia, farmácia, transporte, alimentação, por exemplo. São aquilo que você e sua família precisam ter para sobreviver. Gastos de qualidade de vida, 30%. O que é isso? Lazer, restaurante, assinaturas, seu jogo de futebol que você gosta, ou se você gosta por exemplo, gosta de sair com os amigos, colocar isso dentro do seu planejamento financeiro, né, que é o orçamento financeiro. E 20% você coloca como objetivos financeiros. O que é isso? Ou quitar dívidas, fazer reserva de emergência, isso é importantíssimo, e começar a fazer investimentos. Reserva de emergência, gente, é tão importante que vocês têm que entender e abrir a cabeça para isso. A reserva de emergência, muitas das vezes as pessoas falam, eu não tenho dinheiro, não sobra, não vou fazer reserva de emergência. Mas quem não tem a reserva de emergência, a probabilidade de se endividar é maior ainda, de endividar mais ainda. Por quê? Emergências sempre acontecem. É um cano estourado na sua casa, aí você vai ter que arrumar. Aconteceu alguma coisa de saúde com você, você teve que ir no médico, vai ter que comprar remédio, não estava no seu orçamento. Da onde que vem esse dinheiro? Da reserva de emergência. Vamos ao extremo, perdeu o emprego. Você vai ficar aí algum tempo desempregado. Como que você vai sobreviver? Aí a maioria das pessoas que não tem, grande parte, né, saiu até uma pesquisa recente, grande parte do brasileiro não tem reserva de emergência, ou os que tem para no máximo até 3 meses. E aí você perdeu o emprego, né, vai ficar 6 meses, 1 ano. Você tem esse dinheiro da reserva de emergência? Se você não tem, o que você vai acabar fazendo? Vai pegando um empréstimo. E como é que você vai pagar o empréstimo se o salário não entra? Aí a coisa só embanana, só complica. Estão percebendo a importância da reserva de emergência? Tá? Então é isso que a gente sempre bate na tecla aqui nas nossas aulas. E depois investimento. Por quê? A sua reserva de emergência vai estar guardada no investimento. A sua reserva para ações, na hora que você reverteu esse quadro todo, né, de conseguir sair das dívidas, e aí mudou os seus hábitos, você obteve um conhecimento financeiro maior, você vai começar a sobrar dinheiro para você fazer investimento, para você traçar suas metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, pagar as dívidas todas até outubro de 2026. Médio prazo, eu quero viajar com a família toda em janeiro de 2027. Longo prazo, quero comprar uma casa própria, quero pagar a faculdade do meu filho. E é através das reservas, das metas que você traça. A gente falou na aula anterior, na aula de quinta-feira passada, as metas que te tiram das dívidas. E falando das metas também, depois que você sai desse ciclo das dívidas, as metas de curto, médio e longo prazo. E é isso que a gente está falando. E por que é importante você traçar metas? A meta te dá um gás, a meta te dá um ânimo, a meta te dá um desafio, a meta te dá um propósito e faz com que você comece a guardar dinheiro. Gente, e isso é tão mágico, sabe por quê? Se você começa a gastar, gente, não importa o valor que você começar a guardar, tá? Isso vira uma bola de neve, vira um hábito tão gostoso que vocês não têm noção. Por quê? Pode ser com 10 reais, R$1 você já consegue fazer um investimento. Aí que o governo lançou um novo investimento aí, que é o Tesouro, esqueci o nome, perdão. Com R$1. E é um investimento excelente, tá? Com um bom rendimento, melhor do que a poupança. Tá? A poupança, em termos de rendimento, é um dos piores que tem. Mas esse que o governo lançou, você pode resgatar a qualquer hora, você recebe via Pix, você faz investimento por Pix, e o investimento mínimo é R$1. Então, por que eu estou falando que isso é libertador? Se você colocar 10, 20 reais todo mês, isso vai crescendo, isso vai aumentando. Isso te dá um gás, te dá uma motivação para você continuar investindo. Vocês não têm noção o bem-estar que isso faz para vocês.
E na hora que vocês comecem a guardar dinheiro, a investir esse dinheiro, isso começa a render os juros, você fica feliz, você fica satisfeito. Por quê? Ainda mais que quando você tem uma meta olhando ali para o longo prazo, para o curto prazo, para o médio e para o longo. Por isso que os bancos estão criando as caixinhas, que são formas de você investir automaticamente lá e coloca o nome, que é o nome do seu sonho. Né? Então é bem bacana vocês entenderem sobre essa questão do investimento e começar a fazer os primeiros investimentos, porque isso aí é o hábito, não importa o valor, gente, começa que isso aí vocês vão entender. Então entenderam esse planejamento orçamentário que a gente falou do 50, 30, 20, que é 50 em gastos essenciais, 20 para gastos de qualidade de vida e 30 gastos de qualidade de vida e 20 para objetivos financeiros, tá? Outra dica, né? Eu já falei que é sempre negociar as dívidas, aproveita o novo desenrola, tá? Eles reduziram as taxas, tem prazo de pagamento longo, mas para você saber como que você vai pagar, como que você vai entrar, precisa do quê? A planilha financeira, tá? Então, outro ponto que vocês têm que colocar no hábito de vocês, gente, isso aí a gente já falou, mas a partir do momento que você saiu das dívidas, saiu do ciclo das dívidas, começou a mudar os seus hábitos, você começou a entender que você tem compulsão por compras, então eu não vou no shopping para fazer compra, eu vou me limitar ao orçamento, eu vou ser disciplinado para cumprir o orçamento que eu tracei, que é o planejamento financeiro que eu tracei, para evitar as compras por compulsão, compras por ansiedade ou por estresse. Então você trabalhou isso tudo. E aí começou a sobrar dinheiro, quitou as dívidas, aí agora começou a aumentar o dinheiro. Gente, agora vocês vão ter que estudar investimentos. Por quê? Para vocês não caírem em ciladas, para vocês não entrarem em barcas furadas. O que eu estou falando de barca furada? Igual um banco master da vida, né? Ok, o fundo garantidor de crédito garantiu até 250 mil por CPF. Né, ele garante até então. Teve umas mudanças depois do Banco Master. Mas, para não entrar nas pirâmides, gente, as pirâmides estão acabando com o dinheiro investido, guardado das pessoas. Então, isso é conhecimento que você adquire para não cair nessas ciladas. Isso é importantíssimo, vocês entenderem investimento na hora que entrarem nesse patamar de fazer o planejamento, conseguirem sair das dívidas, começarem a fazer um planejamento constituindo a reserva de emergência, um planejamento para constituir fundo para metas de curto, médio e longo prazo. Isso é importantíssimo vocês entenderem isso, e aí vocês começarem a aprender educação financeira para conseguirem maximizar os seus resultados frente ao seu perfil de investidor. Se você é agressivo, arrojado, conservador, o que você suporta dentro do seu patrimônio, do seu objetivo, e principalmente para não entrar em barca furada. Existem muitas pirâmides, e quando as pirâmides estouram, vocês nem enxergam o dinheiro. Não é garantido pelo fundo garantidor de crédito, igual do Banco Master, tá? Mas, por exemplo, fundos de previdência que investiram no Banco Master milhões, isso aí provavelmente eles já perderam esse dinheiro. Porque o fundo garantidor de crédito é até 250 mil por CPF. Então, por que eu estou falando para vocês entenderem sobre investimento, para não entrarem nas barcas furadas de pirâmides? Justamente por conta disso, gente. Porque as pirâmides, elas oferecem ganhos altos, acima do mercado. Aí nos primeiros meses, eles depositam na sua conta aquele ganho alto que eles prometeram. Aí eles vão colocando durante um tempo, até você ganhar confiança, ou você vai falando para outras pessoas, indicando para outras pessoas, ou você vai trazendo mais recurso de outros bancos, e aí de repente, quando quebra tudo, e você perde e não vai ver o cor do dinheiro. Aí você tem que entrar na justiça e só Deus sabe quando você vai receber. Por isso que é importante, quando você passa por esse patamar aí para investimento, porque você vai ter que estudar o investimento.
para você entender melhor e não cair nas furadas. Então, por isso que você tem que fazer uma reunião. Eu aconselho, no início, quando você está endividado com muito problema, uma reunião com a pessoa mais importante que existe para te tirar das dívidas. Sabe quem é? Você. Faça uma reunião semanal com você, com os seus dados, com tudo que você anotou dos seus gastos, das suas entradas, receitas. Faça uma análise direitinho de tudo e faça essa reunião. Gente, 15 minutos. Você vai ver, pô, eu gastei a mais do que eu devia frente ao meu planejamento financeiro. Vou ter que segurar a mão aqui, porque senão no final do mês eu não vou conseguir cumprir a minha meta que eu coloquei de gastos de alimentação, por exemplo. Então, isso é muito importante vocês entenderem sobre isso, para vocês não caírem, não voltarem à estaca zero, a se endividar. Então, esse controle, vocês precisam ter esse controle, né? E essa reunião com vocês semanalmente no início, para não ter o problema. Quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, o que você pode melhorar, onde foi errado, o que foi bom, o que deu bom. E essa reunião, esse planejamento, você não faz uma vez por ano. É semanalmente. À medida que você vai melhorando as suas contas, vai saindo das dívidas, vai conseguindo começar a investir, você passa para quinzenalmente, depois mensalmente. Do mensalmente é todo mês para você ter esse controle das suas finanças. E o que acontece quando você planeja as suas finanças? Você tem mais clareza, você gasta menos por impulso, gasta menos por ansiedade, gasta menos por emoção, por estresse. Por quê? Você já abriu a sua cabeça com a educação financeira, você já aprendeu sobre isso, você já tem o seu orçamento ali, ó. E aí é você ter a disciplina para cumprir o seu orçamento, é você controlar os seus gastos com cartão, é você reduzir a sua ansiedade financeira, é você conseguir guardar dinheiro, investir o dinheiro, criar uma reserva de emergência, criar reservas de sonho e você chegar na tão almejada liberdade financeira que a gente fala tanto por aqui, né? E isso é importante vocês entenderem, que planejamento é o que vai fazer a diferença na vida financeira de vocês, né? E o que a gente aprendeu nessa aula de hoje aqui? Que as dívidas não são somente um problema de renda, é um problema de falta de planejamento financeiro seu, das suas finanças. Gente, o dinheiro passa na sua mão. Por que você não vai planejar para onde ele vai? Planeje, né? E planejamento gera clareza. Quando você faz a sua planilha financeira, você enxerga as suas entradas, as suas saídas, onde está indo os seus gastos, as suas dívidas, como que você vai fazer um plano de ação para quitar as suas dívidas, né? Quem controla o seu dinheiro toma as melhores decisões. Se você controla, tem um planejamento do que você gasta todo dia, como que você gasta, para onde, como é que você vai trabalhar, como é que você faz à noite, você vai ter o controle do seu dinheiro, das suas finanças. É muito importante vocês entenderem isso. E pequenas metas que a gente falou geram grandes resultados. São as metas que você vai colocar do seu planejamento, que você vai colocar para quitar as dívidas até, sei lá, outubro de 2026. A meta de longo prazo, vai colocar o planejamento de como que você vai alcançar para viajar com a família toda em janeiro de 2027. Você vai colocar no planejamento a meta de como que você vai juntar o dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. E isso gera propósito, isso te dá energia, isso te dá gás, isso te dá motivação e disciplina para você alcançar as suas metas, né? O planejamento é o caminho para sair das dívidas e construir patrimônio. Então, isso aí foi o que a gente abordou na aula de hoje, né? Você não precisa ganhar muito para começar a planejar. Gente, é só você sentar aí, ó. Senta aí, para aqui, acabou a aula. Faça a sua planilha financeira. Evandro, eu não sei fazer. Está lá no nosso canal do YouTube, uma aula inteirinha, como que faz a planilha financeira, né? E você fazer esse planejamento
e destinar, fazer o destino correto da melhor forma do seu dinheiro que vem do seu suor, que vem do seu esforço, do seu trabalho. Tá joia, pessoal? Espero ter ajudado vocês com a aula de hoje, tá? Espero vocês na próxima aula, quinta-feira. Um abraço, obrigado e fiquem com Deus.